Queridos, hoje nós vamos compartilhar a palavra de Deus e eu usei como base para isso, para essa mensagem, o livro de um dos teólogos mais influentes do mundo, já falecido, que é John Stott, em seu livro Por que Sou Cristão? Por que Sou Cristão? Não sei se alguns de vocês aqui em casa já leram, mas vale a pena, é um livro muito bom de se ler, e eu li uns trechos dele, e usei um capítulo apenas para eu basear essa mensagem, claro, usando a palavra de Deus acima de tudo, né? Fê vai colocar Atos 26, 24, 25, que é uma leitura que nós vamos fazer para a introdução da mensagem, tá bom? Tá? Atos 26, 24, 25, diz assim a palavra de Deus: a esta altura Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: você está louco, Paulo, as muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: não estou louco, excelentíssimo Festo, o que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O que estou dizendo, com base nas minhas convicções, é verdadeiro e digno de bom senso. Presta atenção nessa palavra, é verdadeiro. Paulo estava fazendo a sua defesa diante do governador Festo, estava sendo acusado injustamente pelos judeus, e aí na sua defesa ele está pregando, anunciando a palavra de Deus, o Cristo morto e ressurreto. Esta era a mensagem de Paulo, e ele diz que isso é digno de aceitação, e essa mensagem é verdadeira. E em seu livro Por que Sou Cristão, como eu já mencionei, John Stott, ele coloca como uma de suas resposta pessoal dele, por que sou cristão, e ele diz: olha, eu sou cristão porque estou convencido de que o cristianismo é verdadeiro. Ou melhor, de que as afirmações de Jesus Cristo acerca de si mesmo, de quem ele era e fez, são verdadeiras. Exatamente o que Paulo falou aqui. Ó, Festo, o que digo, o que anuncio, o que creio, são convicções, são afirmações verdadeiras. E com isso, John Stott aqui nessa afirmação, e eu vou com ele, eu espero que você também concorde com ele. Ele diz que o cristianismo não é um sistema religioso bem estruturado, não é uma religião bem estruturada que faz bem às pessoas, trazendo conforto, ajudando as pessoas, nós em tempos difíceis como os nossos que estamos vivendo. E isso é verdade. A religião de alguma forma traz um conforto, alívio e ajuda para nós. Mas ele está dizendo que o cristianismo não se limita a isso. Mas que o centro, o cerne do cristianismo é a pessoa de Jesus Cristo. Não é um mero sistema religioso. Então Jesus é o centro, o cerne, a essência do cristianismo. Portanto, a razão por que sou cristão, ele responde, não é porque a religião é boa, mas porque o que Jesus diz acerca de si mesmo é a verdade, é verdadeiro. Queridos, eu também creio nisso, eu também creio assim. Espero que você também creia assim. Mas vamos lá, as afirmações de Jesus acerca de si mesmo, acerca da sua pessoa, de quem ele era. Jesus constantemente fez afirmações sobre si mesmo que impactaram
demais, profundamente às pessoas. Levaram elas a refletirem sobre como estavam vivendo e refletirem sobre a sua identidade, quem elas eram, elas eram. Essas afirmações contundentes de Jesus Cristo, dignas de ser aceitas e verdadeiras. E em suas grandes afirmações, algumas delas, porque a Bíblia é repleta de grandes afirmações do nosso Senhor e Salvador Jesus, mas em suas grandes afirmações, eu sou. Jesus fazia muito isso, falava muito assim, eu sou. Nós temos algumas aqui que eu destaquei, que estão nos evangelhos. Ele afirma, eu sou o pão da vida, conforme João 6,35. Nós vamos citar vários versículos aqui que não vão estar na projeção, mas eu vou citar. Eu sou o pão da vida. Estou saciando, só eu posso saciar a fome espiritual. Eu sou o alimento espiritual verdadeiro. E ele faz um contraste com o maná que o povo comeu no deserto, comiam, mas ficavam com fome. Ele fala, não, quem se alimentar das verdades que eu digo e da minha palavra, será saciado, não jamais terá fome novamente. Jesus também, nas suas grandes afirmações, ele diz, eu sou a luz do mundo, conforme João 8,12, que ilumina a mente e coração, lança a verdade sobre nossas vidas, nos faz pensar, usar a nossa mente, a nossa razão para refletir sobre a nossa vida, quem Ele é, quem nós somos. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, conforme João capítulo 14, versículo 6. Ai, que declaração maravilhosa! Eu sou a ressurreição e a vida, conforme João 11, 25. Em outras passagens, Jesus faz mais afirmações, onde ele se colocou, e entenda bem a palavra que eu vou dizer, onde ele se colocou como objeto da fé das pessoas, ou seja, o centro, o único digno de confiança, onde a fé das pessoas tinha que estar focadas. Ele chama para si essa responsabilidade. Ele se coloca como objeto da fé das pessoas. Ele dizia, conforme Mateus 11, 28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, alívio para vossas vidas. Quem aqui não está cansado e sobrecarregado? E esse convite de Jesus continua de pé, é perpétuo. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, tenham fé em mim. Que afirmação gloriosa, que convite maravilhoso. E ele também fazia essas afirmações, venha a mim. Venha a mim todo aquele que tem sede e beba, e jamais voltará a ter sede espiritual novamente. Essa sede que será saciada por completo. E Jesus continuava fazendo afirmações acerca de si mesmo, sobre a sua pessoa. Jesus afirmava que ele era e é, claro, o cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento. Outras afirmações que Jesus faz acerca de si mesmo. Que ele é o cumprimento das promessas, símbolos, tipologias do Antigo Testamento. Todas elas convergiam para ele em Cristo. Ele era o cumprimento dessas promessas. Se cumprem nele. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15,
quando ele iniciou o seu ministério, ele dizia assim, ele afirmava, ele declarava: o tempo é chegado. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Ou seja, o reino, o domínio de Deus, há muito tempo prometido no Antigo Testamento, chegou, se cumpriu em mim, eu vim inaugurá-lo. Que afirmação gloriosa, que autoridade. Ele próprio veio para inaugurar o reino de Deus, e aqueles que se humilhassem, isso é em todo o tempo, aqueles que se humilhassem, que se humilharem, aqueles que se arrependessem, se arrependerem, aqueles que crescem, aqueles que crerem hoje, crerem nele, em Cristo Jesus, poderiam entrar e podem entrar no seu reino, herdar o seu reino. Aleluia! Quem pode fazer essas afirmações? Qual homem pode fazer essas afirmações? Falar acerca de si mesmo assim? E Jesus também fez uma afirmação maravilhosa que está em Lucas. Esse o Fê vai colocar, que é um pouquinho longo. Lucas capítulo 4, versículo 16, 21. Queridos, eu acho essa declaração, essa afirmação do nosso Senhor e Salvador Jesus maravilhosa, tremenda. Olha só, Jesus, como de costume, em Nazaré, foi um lugar, como de costume ele fazia, ia nas sinagogas. Lucas 4, 16 até o 21, Jesus diz assim, o relato do evangelista Lucas diz assim: ele foi a Nazaré, quem? Jesus, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito. E aqui é uma citação, Jesus leu Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos olhavam para ele, todos tinham os olhos fixos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Hoje se cumpriu em mim a promessa do Antigo Testamento que o profeta Isaías declarou, anunciou. Se cumpre em mim, hoje vocês não precisam mais esperar, eu sou a promessa, o cumprimento da promessa. Em mim se cumprem todas as promessas, em mim se cumprem todas as escrituras do Antigo Testamento. E ele disse: olha, o que vocês sabem de quem o profeta Isaías estava falando? Ele estava falando de mim, escrevendo sobre mim. Vocês não precisam mais esperar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo sou eu. Ele continua fazendo essas afirmações de que ele é o cumprimento das profecias. Em Lucas 24, 44, ele disse para os seus discípulos: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com Moisés. Aliás, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, isto é, em todo o Antigo Testamento. Também Jesus, quando ele usa para si mesmo o título messiânico, Filho do Homem, e isso está repetido nos evangelhos, nos 4 evangelhos, mais de 70 vezes, o Filho do Homem. Isso está lá em Daniel, capítulo 7. Daniel se refere
a um homem, uma pessoa humana, o Filho do Homem, que recebeu toda a autoridade, todo o poder, toda a glória, todo o domínio, onde todos os povos, todas as nações, todas as línguas o adorarão. Jesus fala: eu sou o Filho do Homem. Eu cumpro a profecia de Daniel, capítulo 7. Eu sou eu. Ele se referia também como Filho do Homem, cumprindo essa profecia. Quantas afirmações acerca de si mesmo. E Jesus também fazia afirmações contundentes, tremendas, impactantes, em relação ao seu relacionamento com Deus. Ele chamava Deus de Pai. Abba, Pai. Uma expressão aramaica. Mateus 11, 27. Ô Fê, desculpa, eu te passei Mateus 11, 27. Obrigado, Fê. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E ele se refere a ele mesmo. Filhos e filhas de Deus, é assim que nós somos chamados em Cristo Jesus. Os reis de Judá também eram chamados de filhos de Deus. Mas aqui Jesus chama para si, como Filho unigênito, o único Filho de Deus, o Filho. A não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Que ousadia, talvez alguns pensem, se referir assim, chamar Deus de Pai. Isso é intimidade, queridos. Jesus fazia afirmações acerca do seu relacionamento com Deus tremendas. E para alguns, naquela época, naquele contexto, perturbadoras. Como assim? Que intimidade é essa? Chamar o Senhor, o grande Jeová, o Deus Altíssimo, de Pai. Que intimidade é essa? Mas Jesus se dirigia a Deus como meu Pai, meu papai, Abba, Pai. Essa era uma expressão que nenhum judeu no judaísmo antigo ousava fazer. Chamar Deus assim, com essa intimidade, com essa proximidade, com esse tom familiar. Era familiar demais, era íntimo demais. Como pode esse homem se referir ao Senhor desse jeito? Mas Jesus podia, porque Ele é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Impressionante que Jesus, aos 12 anos de idade, já fazia isso. Vocês lembram daquela passagem que está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 49, quando eles foram, a família de Jesus, seus pais, Maria, José, seus irmãos e mais uma turma boa, foram até Jerusalém, né? Celebrar. E na volta, cadê Jesus? Ficou lá em Jerusalém, no meio dos mestres da lei, no meio dos doutores do judaísmo, estava lá ouvindo, participando, fazendo afirmações tremendas acerca de Deus. E aí sua mãe Maria chega para ele: filho, não faz mais isso, nós estamos aqui doidos, desesperados, procurando você, e você está aqui. 12 aninhos, né? Aí Jesus responde: mas por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Aos 12 anos já fazer essa afirmação, essa declaração
tremenda. Esse relacionamento íntimo com o Pai. Esse relacionamento íntimo com o Pai continuou por toda a sua vida. Por toda a sua vida aqui na terra. Mesmo em meio ao seu sofrimento tremendo, lá no Getsemane, Jesus continuou orando ao Pai, chamando o Senhor de Pai. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. De novo esse tom familiar, íntimo, como uma criança se refere ao seu pai, que cuida. E até mesmo as suas últimas palavras, as palavras finais de Jesus na cruz, expressam esse relacionamento íntimo. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, Papai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Que oração, que afirmação é essa? Que abalava algumas convicções religiosas da sua época até hoje. E de novo as afirmações, declarações verdadeiras de Cristo Jesus a seu respeito. Quando ele afirmava e afirma e continuará afirmando através da sua palavra, que ele tem autoridade para ser o Salvador do mundo. Que homem pode fazer uma declaração dessa? Ele afirmava isso. Ele afirmava que podia e pode perdoar pecados. Perdoar pecadores arrependidos como eu e você. Marcos capítulo 2, 5 e 7, Fê, por favor. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, refletindo, pensando: por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Eles estavam diante do Deus vivo. Ainda não o conheciam, estavam cegos em suas convicções, mas estavam diante do Deus Todo-Poderoso, Jesus, aquele que pode perdoar pecados, pode perdoar pecadores arrependidos. Que afirmação gloriosa! Como ele pode afirmar que ele pode perdoar pecados? Sim, claro que pode, porque ele é Deus. E ele diz lá em Lucas capítulo 19, 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Que declaração, que afirmação verdadeira acerca de si mesmo e da sua missão. Esse é Jesus, queridos. Porque você é cristão? Porque eu sou cristão? John Stott perguntou para ele mesmo, e isso fez ele escrever um livro: Por que sou cristão? Porque creio que o cristianismo é verdadeiro. Mas por que o cristianismo é verdadeiro? Porque o cerne, o centro, a essência do cristianismo é Jesus Cristo. E ele faz afirmações, declarações tremendas, impactantes demais, para eu simplesmente ignorá-las. Aliás, as pessoas podem até ignorar Jesus e suas afirmações, declarações da sua palavra, mas que vão ficar pensando nisso, vão ficar pensando. E caminhando para o final, queridos, as declarações, as afirmações de Jesus se relacionam não somente à sua pessoa, quem ele era e quem ele é, mas também se relacionam, as suas afirmações se relacionam com a sua missão.
o que ele veio, ao que ele veio fazer. Inclusive, a sua maior missão, a sua morte na cruz. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos o destaque, queridos, nós vemos o destaque, a ênfase impressionante que os evangelistas dão à morte, ao tema a morte de Cristo Jesus. A ênfase e o destaque que os evangelistas dão na última semana de vida aqui na terra de Jesus, antes da sua morte e ressurreição, até a sua trajetória ao Calvário. João praticamente usa metade do evangelho para falar dessa última semana. A Semana Santa, né? Como é chamada. Em contraste com a vida de outros grandes religiosos, né? É um contraste tremendo. Para os grandes líderes religiosos que já passaram por essa terra, o que importava foi a vida deles em si, enquanto vivos, enquanto aos seus ensinos, orientações, né? E a morte desses grandes líderes que passaram até aqui, ela foi apenas lamentada, foi lamentada, chorada, mas como o fim de suas carreiras. Ou seja, o que importa foi o que eles fizeram em vida, esses grandes líderes religiosos. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus é completamente diferente. A sua vida, o seu ministério, os seus ensinos foram incomparáveis. Foram incomparáveis. Mas desde o começo das Escrituras, a sua morte é enfatizada, a sua morte é destacada. E a sua morte é lembrada e celebrada, que é o que nós vamos fazer daqui a pouco. A sua vida, seu ministério, seus ensinos, as suas pregações, as suas doces palavras, confrontadoras palavras, eram incomparáveis e são até hoje, e hão de continuar sendo incomparáveis, cheias de poder e de autoridade, porque é a palavra do Deus vivo. E a sua morte lembrada e celebrada. Qual líder religioso tem a sua morte celebrada, lembrada pelos séculos dos séculos? E a eficácia da sua morte na vida de todo aquele que crê, se arrepende, confessa Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Algo incrível acontece na vida daqueles que se rendem a Cristo. E Jesus afirma isso. Jesus fala, enfatiza sobre a sua própria morte, as afirmações de Jesus em relação à sua missão. Vamos lá, finalizando. Marcos capítulo 8, versículo 31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele afirma, ele enfatiza, ele declara. Fala sobre a sua morte, a sua missão, porque ele veio. E uma passagem bíblica que eu admiro demais, que me impacta demais, Romanos 5:8. Paulo falando sobre isso. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Como? De que jeito? De que forma? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Portanto, queridos, Jesus afirmava
ser o Cristo das Escrituras. Afirma ser o Cristo das Escrituras, ser o cumprimento de todas as promessas das Escrituras. Afirma ser o Filho de Deus e Salvador do mundo. Afirma que toda a autoridade e poder pertencem a Ele. E o que fazer diante dessas afirmações e tantas outras que estão na palavra de Deus? Crer nelas, crer naquele que as afirma e as declara, ou rejeitá-las. Graças a Deus por todos aqueles que creram, creem e crerão nessas afirmações dignas de toda aceitação e reconhecimento, porque são palavras verdadeiras, são palavras do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus jamais teve a intenção de ser apenas um bom homem, conhecido como um bom homem, um bom mestre, jamais. Trazendo orientações moralistas, embora a Bíblia está cheia de orientações morais, éticas. Mas a intenção de Jesus Cristo continua sendo a revelação de Deus nele mesmo, de que cremos nele, crescemos nele ou cremos nele, que ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus enviado a este mundo para salvar pecadores, que ele foi até o Calvário, morreu naquela cruz no meu e no seu lugar, mas ressuscitou ao terceiro dia, vivo está, e intercede por nós. Ele é o único mediador entre nós e Deus. Essa é a grande verdade. Verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, o grande eu sou, o Deus Emanuel, o Salvador, o grande Deus. Por isso eu sou cristão. Por isso nós somos cristãos. Por isso e tantas outras afirmações verdadeiras da palavra de Deus. Por isso, porque Ele é o Deus encarnado. Ele é o Deus Emanuel. Amém?